Sou o professor Lauri e no vídeo da semana passada sobre o porquê da educação financeira, comentei que o próximo seria sobre terapia financeira. No entanto, existe um assunto, um tema bastante polêmico e que exige de nós muita reflexão, mobilização e conscientização para ver realmente os reais efeitos se no caso essa mudança ocorrer. Trata-se da reforma da Previdência. Faz alguns anos em que venho comentando, principalmente com os meus alunos, que a geração deles, hoje adolescentes e jovens, provavelmente terão a sua idade para a aposentadoria aumentado, ou seja, a expectativa de vida vai aumentando e não vai permanecer a idade de aposentadoria de hoje. Que eles vão ter que pensar numa forma alternativa, guardar algum dinheiro para ter segurança. Outra, porque quem se aposenta pelo INSS, o INSS diz o seguinte: isso nunca será suficiente. Então, por isso, temos que realmente pensar em outras formas, poupar, organizar a nossa vida financeiramente para chegar na vida em que não podemos mais produzir da mesma forma para ter então garantida a nossa aposentadoria. Só que o que o governo está propondo no momento, a tal reforma da Previdência, essa vai contra aquilo que nós pensamos, contra os nossos princípios. O governo está mudando drasticamente a idade para a aposentadoria e usando de certas artimanhas e argumentos que não condizem com a realidade. Por exemplo, o governo federal diz que a reforma da Previdência é necessária para a economia do Brasil voltar a crescer. Ora, não é a reforma que vai fazer a economia crescer. Pelo contrário, é preciso investir em aumento de emprego, diminuir o desemprego, acabar com a sonegação, acabar com os desvios de recursos, acabar com uma série de outros fatores que estão dificultando o crescimento da economia. E aí sim não será necessário mudar já a idade para a aposentadoria. Então não é os trabalhadores que são a causa da atual situação financeira. Outro quesito, o governo fala muito em déficit da previdência, do setor da previdência, melhor dizendo. Só que tem uma economista chamada Maria Lúcia Fatorelli, é só entrar na internet e pesquisar o que ela tem a dizer. Ela mostra com dados concretos que a nossa previdência é superavitária. Então, esses argumentos do governo não são verdadeiros. E outra, porque tem muitas empresas, grandes bancos, que estão devendo para a previdência. É só recuperar esses recursos, fazer essas empresas pagar, que não é preciso cobrar do trabalhador. Na verdade, quem está por trás dessa reforma são exatamente os bancos e as grandes empresas de previdência privada, que querem que o trabalhador comece a pagar para essas empresas, e quanto pior for a situação no caso da previdência pública, mais as pessoas tenderão. Só que o problema é condições para isso. E ter que trabalhar até os 65 anos, por exemplo, o trabalhador rural ou outros trabalhadores, ou propriamente nós professores, ficar até 65 anos dentro da sala de aula com tantos anos de contribuição, realmente torna difícil a situação. O governo também gasta uma enorme quantidade de recursos em propaganda. Por exemplo, mostrando um agricultor defendendo a reforma da Previdência. O agricultor diz: a reforma é necessária, senão não vai ter recursos. Eu me pergunto, será que um agricultor que vai ser prejudicado, ele teria essa opinião sobre a tal reforma? Será que o agricultor estaria a favor da reforma da Previdência? Só se estiver desinformado. E aí, claro, o papel da mídia, patrocinada pelo governo, com certeza, com recurso público,
está conseguindo convencer muitas pessoas de que a reforma é importante. Só que nós sabemos que acaba sendo um verdadeiro desmonte. E os municípios, aí entra a questão do comércio, vão perder bastante recursos se a tal reforma ocorrer. Só que eu coloco o seguinte, não adianta somente nós reclamarmos, nós precisamos lutar, precisamos agir, precisamos mobilizar os deputados, pois são eles que irão aprovar ou não. E não adianta também dizer que não vamos mais votar em deputado ou para deputado. Na verdade, nós precisamos selecionar e ver quem são os deputados que estão do lado dos trabalhadores. E marcar os outros, de que eles não receberão mais nossos votos. Os deputados, eles hoje têm na mão a aprovação ou não, que na verdade, no meu entender, é muito mais um desmonte. Então, vamos nos conscientizar, vamos mobilizar, vamos lutar contra essa verdadeira, esse verdadeiro desmonte daquilo que o governo chama de reforma. E quem concordar com isso, peço para dar um joinha, ou seja, colocar o dedão, apertar no positivo e vamos compartilhar, vamos lutar contra essa reforma. Obrigado.